E tem uma entrevista com o Diniz falando sobre a relação dele com o Gabigol e sobre o elenco cruzeirense, viu? E o GE hoje está chiquíssimo, internacional e com notícia quente, porque Fabrício Bruno ainda não foi anunciado oficialmente, mas olha a foto aqui, ó, tá vendo? Bora pra Flórida agora conversar com o Rafa Potter, que está em Tampa, chiquíssimo, inglês afiado. O Cruzeiro tá fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos e o Fabrício Bruno já apareceu, Rafa? Já sim, Lages, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Na verdade, ele chegou ontem à noite aqui na Flórida e menos de 24 horas depois já teve o primeiro contato com o elenco, com o técnico Fernando Diniz no campo treinando, e inclusive com torcedores, porque sim, temos muitos torcedores do Cruzeiro aqui na Flórida acompanhando o time na porta do hotel. Fabrício Bruno, ele saiu cedinho para o primeiro treinamento e já conversou ali com o pessoal, tirou fotos, foi muito celebrado pelo torcedor do Cruzeiro, o zagueiro ex-Flamengo. Foi fechada a negociação naquele valor de 44 milhões de reais, valor que o Cruzeiro pagou à vista para ter o zagueiro, que está de volta ao time, né, ao clube onde foi revelado e já fez o primeiro treino. Só que é o seguinte, a gente traz informações quentes aqui, porque daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, o Pedro Júnior, que é filho do empresário Pedro Lourenço, vice-presidente do Cruzeiro, e o Alexandre Matos, diretor de futebol, vão dar uma entrevista para falar sobre esses reforços que estão chegando. Inclusive, Fabrício Bruno não foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, mas deve ser anunciado ainda hoje. E para falar do Valentim Gomes, daqui a pouco a gente traz mais informações, mas o Valentim Gomes, o Cruzeiro trata a negociação do zagueiro jovem do Vélez como encerrada. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes, viu, Lages? Você volta, viu, Rafa? Aguarda pra gente as informações. Os adversários do Cruzeiro na segunda fase já estão definidos. Amanhã tem Cruzeiro contra a América do Rio, 4h30 da tarde, com transmissão do Sport TV. Lembrando que o Cruzeiro passou como líder do Grupo 13. Mas bora pros Estados Unidos conversar com o Rafa Potter, que está lá em Tampa, na Flórida, com o elenco completo, com o Fabrício Bruno, e tá tendo uma reunião nesse exato momento pra falar do zagueiro Valentino. É isso, Potter? Potter vai demorar um pouquinho pra me responder, o famoso delay, quer ver? Exatamente, Lages. É o seguinte, o Valentim Gomes, ele ainda não teve nenhuma negociação. Na verdade, houve uma negociação, mas não houve um acerto com o Vélez, que é o clube do argentino Valentim Gomes, joia, promessa de 21 anos. Daqui a pouquinho vai ter uma entrevista aqui, o Alexandre Matos, o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, o Alexandre, diretor de futebol, vão explicar o porquê eles acreditam que essa negociação está encerrada, mesmo com a vontade do jogador de vir para o Cruzeiro. Agora vamos falar um pouquinho da semana de treinos, falar um pouquinho dos treinos por aqui. O Matheus Pereira chegou ontem, né? Ele estava de férias em Londres, fez o primeiro treino por aqui. E o Diniz comentou sobre a possibilidade, principalmente, da vontade dele de colocar o quarteto em campo, né? Falando do Matheus Pereira, do Dudu, do Caio Jorge e do Gabigol. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. É um desafio que a gente tem. E se a gente puder colocar, isso claro que é uma possibilidade. E você conseguir reunir jogadores de tamanha qualidade com poder alto de decisão. Então, o desafio que a gente tem que saber depois, isso não é uma promessa, mas é lógico que é uma grande possibilidade que isso possa acontecer, entre outras. O Diniz, né, que por muitos anos foi adversário do Gabigol nos Fla-Flus, né, mas agora tá feliz da vida de ter o homem a seu favor, né, Potter? É isso, Lages. O clima tá bem leve, a gente percebe ali essa interação que era até meio inimaginável, né? Quando a gente imaginava, né, do Diniz, quando era técnico do Fluminense, enfrentando o Gabigol no Flamengo. É um clima bastante leve, inclusive agora com a chegada do Fabrício Bruno aqui, ele já teve o contato com os jogadores, com o técnico Fernando Diniz. Então a gente percebe que tá todo mundo muito junto. É um time de jogadores que já se enfrentaram muitas vezes, foram grandes adversários, mas que agora estão juntos, firmes, unidos pelo objetivo aí de defender o Cruzeiro e de brigar por títulos nessa temporada com o Cruzeiro. E o Fernando Diniz, claro, falou dessa relação com o Gabigol. Trabalhar com o Gabigol, para mim, é um presente. É um jogador que ele sabe disso, a gente se enfrentou muitas vezes, desde a época de Audax, e sempre rolou uma empatia
compartilhada. A presença do Gabigol é uma presença muito forte, então acho que o Cruzeiro foi um acerto grandioso a vinda dele para cá. Galera, Atlético e Cruzeiro se enfrentam pela FC Series, né? O torneio lá da Flórida, no próximo sábado em Orlando e com transmissão da Globo, viu? 4:45 da tarde. E por conta dessa partida, a Federação Mineira de Futebol mudou a data e os horários das estreias dos dois times do Campeonato Mineiro. Pode atualizar aí, viu? E também no domingo, o Cruzeiro joga contra o Tombense no Mineirão às 8h da noite. Boa tarde, vice-presidente Pedro Júnior, senhor Alexandre Matos. A torcida está muito feliz pelas contratações, né? O Cruzeiro mudou de patamar, o Cruzeiro tem jogadores consagrados e campeões, e o Alexandre Matos e você, Pedro Júnior, estão juntos aí, são craques nessa questão. Agora, a torcida criou até uma hashtag, né, para que vocês voltem atrás na possibilidade de trazer o Valentim Gomes. Existe essa possibilidade ainda ou não? Não, hoje não. Hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado. Nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo está fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje. E a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Já que vocês confirmam, né, que o grupo está fechado nesse momento, já pensando na temporada, e que a gente vê muito o torcedor feliz de ver esses nomes, e a gente não vê só o torcedor feliz, mas a gente vê nomes como o Gabigol, como o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, já, por ele já estaria no Cruzeiro, né? Depois desenrolou com a situação dos valores, mas enfim. Como é que vocês sentem isso do projeto, dos jogadores que vocês estão trazendo, que trouxeram, acreditarem nesse projeto? E no que vocês acreditam que com esse elenco o Cruzeiro vai brigar nessa temporada? A gente traz muito da credibilidade, né, nossa, do trabalho, né, todos os profissionais estão aqui, o Alexandre Matos está aqui, Paulo Pelaipe, então a gente trouxe para o Cruzeiro uma credibilidade hoje, né, tanto no mercado como os atletas. Então todos os atletas hoje têm intenção de vir para o Cruzeiro pela estabilidade, pela estrutura, pelo que a gente proporciona, pelo que a gente entrega para eles, todas as condições de infraestrutura, condições de pagamento de salários em dia, de todas as premiações ser pagas em dia. Então isso atrai muito atletas. E a gente sempre teve esse perfil, né? O Alexandre está aqui para a gente trazer sempre perfil de atletas que querem estar aqui no Cruzeiro, atletas competitivos e, acima de tudo, atletas vencedores. Estão acostumados a ganhar títulos, estão acostumados com jogos grandes. E é esse nível, esse patamar que a gente está trazendo esse ano para o Cruzeiro. Jogadores de alto nível para a gente buscar cada vez mais títulos, mais conquistas, angariar mais jogadores mais qualificados no futuro. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa missão aqui hoje, gerindo o Cruzeiro. E se me permite, não tem como não dizer, né, depois de tudo que o Cruzeiro sentiu na pele esses últimos anos, né? Obviamente que com o aporte e com tudo que a família Lourenço, Pedro Júnior, enfim, a família como um todo, vem fazendo para o Cruzeiro conseguir adquirir um jogador do Flamengo, talvez não, o maior orçamento do futebol brasileiro, uma organização há muitos anos impecável, que está gerando títulos, receitas, e o Cruzeiro conseguir fazer isso de forma até antecipada, né? A gente tinha um acordo para ser segunda ou terça. Ontem mesmo o nosso presidente fez um aporte para adquirir um jogador. Então, assim, tem que ter um motivo de muito orgulho para todos nós que estamos aqui dentro e para o nosso torcedor também, né? E como o Pedro Júnior disse muito bem, acho que nessa janela a gente procurou ser bem assertivo. A gente buscava perfil e característica de alguns jogadores, obviamente também a questão de posição, a gente sabia de algumas carências no ataque, na lateral direita que a gente atuou, mas a gente tinha algumas valências, características necessárias. Jogadores experientes, o Cruzeiro era um dos times mais jovens, continua sendo um dos times mais jovens da Série A, em que pese a chegada de jogadores experientes, né? O Cruzeiro precisava de jogador com aquele faro de gol, né? Tinha muito pouco no elenco. Hoje a gente tem uma quantidade
interessante no elenco, né? Isso faz parte do elenco competitivo, um elenco que precisa buscar vitórias, né? Inclusive precisava de imposição física, a gente buscou alguns jogadores característicos, o Fabrício Bruno é um caso disso, a gente tinha essa necessidade de imposição, ou seja, o Cruzeiro atacou pontualmente tudo que necessitava de carência de posição e de característica de jogador para fazer essa janela, como disse muito bem o Pedro Júnior, assertiva. Temos um time feito? Claro que não. Agora é o trabalho do dia a dia da comissão e dos jogadores, né? Com o elenco que a gente entende ser um elenco competitivo, temos que ter um time agora competitivo, né? E isso é o trabalho que a gente confia da nossa comissão e dos próprios jogadores no dia a dia. Ô Alexandre, até insistindo aí nessa questão do Valentim, pela operação que estava fechada no sábado, o Cruzeiro iria contratar 2 zagueiros, né? E iria fazer esse bônus, como você disse, do Valentim. Mudou muito realmente essa questão e mesmo com o pedido do jogador, o Vélez, ele não cedeu naquela proposta que tinha sido acordada lá no sábado, quando teve inclusive a palavra do presidente do Vélez? No sábado a gente fechou e mandou o documento. Documento esse que ontem parece que foi respondido por um empresário, dizendo algumas coisas, pagamento à vista, enfim, ou senão tem que esperar para arrumar uma instituição financeira, ou seja, ainda com algumas coisas a gente encerrou o assunto. Eu acho que agora o torcedor tem que valorizar o que foi feito e não se sentir que teve alguma perda, porque não teve perda nenhuma. Inclusive precisava de um zagueiro, e na nossa opinião a gente contratou um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? Para muitos talvez o melhor atuando no Brasil, é uma cria nossa, aliás fez um esforço hercúleo, isso nós temos que valorizar, né? O Fabrício fez um esforço do tamanho do mundo, há muito tempo eu não vejo um jogador querendo tanto vir para um projeto onde eu estava como o Fabrício fez, né? Todos querem vir, mas ele fez uma força-tarefa dele mesmo muito forte para vir. Então acho que a gente tem que esquecer essa etapa e partir para outras. A gente tem que valorizar quem está aqui, valorizar, no caso específico da nossa defesa, o Jonathan, o João Marcelo, o Bidjalba, o Fábio, são 4 zagueiros, né? Temos um menino despontando na copinha, daqui a pouco pode estar aqui conosco, e a gente vai estar sempre aberto a oportunidades, que seja o próprio Valentim ou outro, quem sabe no futuro, mas nesse momento o assunto está encerrado, não tem mais que ficar pensando nisso e nem pensar que isso como uma espécie de frustração. Nós temos que valorizar o que foi feito e que talvez há 4, 5 meses atrás ninguém esperava que pudesse ser feito, o que foi feito, por exemplo, pela própria torcida na apresentação de alguns jogadores do Mineirão, como foi uma coisa maravilhosa com mais de 40 mil pessoas. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.